Neste vídeo vamos explicar como estudar a monotonia dos extremos da função definida por fx igual a x sobre 1 menos ln de x. Comecemos por encontrar o domínio desta função, que vai ser o conjunto dos números reais tais que x é maior do que zero, já que na expressão ln de x temos um x no argumento logaritmo e só existem logaritmos de números positivos, portanto temos que pôr x maior do que zero, mas como também temos um denominador, sabemos que no denominador não pode ficar nunca um número nulo, pelo que 1 menos ln de x tem que ser diferente de zero. Temos então que 1 menos ln de x é igual a zero, é equivalente a ter ln de x igual a 1, ou melhor, é equivalente a ter x igual a e. Deste modo, somos levados a concluir que o domínio vai ser de 0 a mais infinito excepto e, portanto, porque o 1 menos ln de x para ser diferente de 0 tem que o x ser diferente do e. Nós aqui igualamos a 0 e depois excluímos o 0 que encontramos. Portanto, temos este domínio e este domínio vai ter que ser incluído na tabela de estudo da derivada que vamos fazer mais à frente. O passo seguinte é encontrar a derivada de f e saber os pontos críticos. Portanto, a derivada de f trata-se da derivada de uma divisão. Devem ter à mão uma tabela de derivadas, se ainda não estão familiarizados com todas as regras, portanto, mas a regra da divisão de f por g diz-nos que fica f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Por isso aqui vai f' vezes g, que é o denominador, menos f vezes g' sobre g ao quadrado. O passo seguinte é fazer as derivadas que figuram neste numerador e fica, portanto, a derivada de x dá 1, por isso fica o fator 1 menos ln de x intacto, e vamos agora derivar, portanto, vamos multiplicar menos x pela derivada de menos ln de x, e a derivada de menos ln de x, como a derivada de ln de x é 1 sobre x, portanto, na tabela de derivadas podem encontrar que a derivada de ln de f é f' sobre f, portanto, neste caso o f é x, e ficaria x' sobre x, que é igual a ln, que é igual portanto, a 1 sobre x, contas feitas. Temos, portanto, que acrescentar o denominador, fica na mesma, e agora o passo seguinte vai ser simplificar o numerador desta fração, e como menos x vezes menos 1 sobre x vai ser igual a 1, fica então 1 menos ln de x mais 1, que vai ser 2 menos ln de x, o denominador permanece intacto. Passo seguinte, encontrar os zeros desta expressão, os zeros da derivada de f. Temos, portanto, que 2 menos ln de x é igual a 0 e o denominador tem que ser diferente de 0. Portanto, uma fração para se anular tem que ter o numerador igual a 0 e o denominador diferente de 0. Fica, portanto, 2 menos ln de x igual a 0 e ln de x diferente de 1. Portanto, aqui nós já acrescentamos que 1 menos ln de x entre parênteses ao quadrado é diferente de 0. Significa que a base desta potência, portanto, que é o 1 menos ln de x, é diferente de 0. Portanto, a única maneira de uma potência se anular é a base da potência se anular. Portanto, aqui fica 1 menos ln de x diferente de 0, que significa que ln de x é diferente de 1. Temos então que fica x igual a e quadrado, já que 2 menos ln de x igual a 0 é equivalente a ter ln de x igual a 2, de onde sai que x é igual a e quadrado, e o x diferente de 1 significa que o ln de x diferente de 1 significa que o x é diferente de e, e portanto não entra em conflito com este zero que encontramos, e portanto pode-se excluir e chegar à conclusão que a única solução é precisamente o e ao quadrado. Passo seguinte, tabela de estudo sinal da derivada e da monotonia. Temos na primeira linha assinalado o domínio e os pontos críticos, portanto o domínio é de 0 a mais infinito excepto e. Recordemos, o único ponto crítico é o e quadrado, portanto todos eles estão lá assinalados. E agora vamos estudar separadamente, na expressão derivada, o sinal do numerador e do denominador. Ora, numerador 2 menos ln de x tem o sinal que estamos a ver na segunda linha. Podem observar no lado direito do gráfico, no lado direito da tabela, o gráfico da expressão 2 menos ln de x. Portanto, o 2 menos ln de x tem um gráfico deste aspecto, e concluir que ele é positivo, a função é positiva de menos infinito, ou melhor, é positiva à esquerda do e quadrado e negativa à sua direita. Portanto, e à esquerda do e quadrado também não é de menos infinito a e quadrado, porque a função 2 menos ln de x só está definida em r+, não é? Portanto, nós vamos ter que
Na segunda linha da tabela o sinal fica de acordo com o gráfico que estamos a ver a azul no lado direito da tabela. Portanto, fica entre 0 e e quadrado fica positivo e de e quadrado a mais infinito fica negativo. Portanto, reparem ainda que no caso do ponto E, que não é ponto do domínio de f, aparece lá um mais. Portanto, aqui tínhamos a opção de pôr nd, ou seja, não está definida porque é a função f, mas na verdade a função 2 menos ln de x está definida em r+, está definida em 0 a mais infinito. Portanto, se está definida em 0 a mais infinito, podíamos colocar nd se tivéssemos em conta o domínio de f, ou então simplesmente um mais, e depois no fim fazemos nos passos seguintes o apontamento de que não está definida no ponto E. Já vamos ver nas linhas seguintes. Portanto, vamos agora preencher a linha correspondente a 1 menos ln de x em parênteses ao quadrado. Naturalmente que esta expressão é sempre positiva ou nula, por isso não é de estranhar que apareça o sinal do zero em diante, de 0 a mais infinito, tudo mais com exceção no E em que se anula. E, portanto, mais uma vez no E ela está definida. Neste momento está a assumir apenas o papel de expressão 1 menos ln de x em parênteses ao quadrado e não o papel de denominador. E agora sim, quando fizermos a linha do f', vamos pôr o nd no local do E, porque sabemos que número positivo sobre nulo não está definido. Portanto, o sinal que temos na quarta linha da tabela, de 0 a e, justifica-se da seguinte forma. Portanto, nós temos uma expressão de 2 menos ln de x de 0 a e que é positiva. Temos uma expressão 1 menos ln de x entre parênteses ao quadrado que também é positiva. Portanto, a divisão de duas expressões positivas dá positiva. Daí que a linha correspondente ao f' tenha sinal mais de 0 a e. Portanto, o mesmo para os outros. Portanto, a divisão de dois números com o mesmo sinal dá positivo e de sinal contrário dá negativo. Por isso, de e mais infinito, nós vamos ter a divisão de dois sinais contrários, portanto o menos a dividir pelo mais, que vai dar simplesmente menos. Temos então agora que a consequente monotonia vai ser de função crescente de 0 a e e de e a 2 e depois então decrescente de e quadrado a mais infinito. Temos ainda que x igual a e quadrado vai ser um ponto de máximo. Portanto, no x igual a e nem sequer está definido, por isso não pode ser ponto de máximo. Só para complementar estes cálculos analíticos, apresentamos aqui o gráfico da função f, ou parte do gráfico de f, e portanto pode-se observar que de facto a função é crescente de 0 até ao e e será e de e até e quadrado, e depois será decrescente de e quadrado a mais infinito, sendo que a imagem de e quadrado, que é menos e quadrado, vai ser um máximo, um máximo relativo. Portanto, para calcular a imagem de e quadrado, basta substituir na expressão algébrica de f o x por e quadrado.